A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento, estaremos fazendo o nosso resumo da lição de número 11, a ser ministrada em classe no dia 15 de setembro de 2019, o próximo domingo. E o título da lição é A Páscoa Desejada. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que têm visualizado os nossos vídeos, têm deixado o seu like, os que estão inscritos no nosso canal, deixando as suas mensagens. Irmãos e irmãs, esse é o verdadeiro incentivo que nós temos para fazer esse trabalho. E peço a todos vocês que compartilhem esse vídeo para que nós possamos alcançar mais irmãos e irmãs. Posto isso, vamos à lição. Mais uma vez, o título da lição é A Páscoa Desejada. O textuário diz: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Lucas 22:15. Irmãos e irmãs, aquela seria a última Páscoa em que Jesus iria participar nessa terra, antes da sua paixão. E, na realidade, ela simbolizava a verdadeira libertação, não só dos israelitas, mas de todo aquele que está debaixo do sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A verdade aplicada diz: a Páscoa que antecedeu o padecimento de Cristo foi um momento repleto de significados e revelações que devem continuar impactando a igreja até que ele venha. Irmãos e irmãs, naquele momento foi revelado que, primeiro, dentre os discípulos haveria um traidor, conforme Lucas 22:21. Segundo, o maior discípulo de Cristo é aquele que serve, Lucas 22:26. Terceiro, os discípulos estarão à mesa com ele e serão juízes no reino do Senhor, Lucas 22:30. Quarto, o discípulo não pode confiar em si mesmo como Pedro, mas confiar no Senhor, para que a sua fé não desfaleça, Lucas 22:32. Quinto, o discípulo faz tão somente aquilo que o mestre determina, Lucas 22:36. E, sexto, aquele seria o momento em que o Senhor partiria para o sacrifício final, Lucas 22:37. Objetivos da lição: primeiro, explicar a instituição da Páscoa. Segundo, mostrar os preparativos para a última Páscoa. Terceiro, entender como a Páscoa judaica ganhou um novo sentido em Jesus. Os textos de referência encontram-se em Lucas capítulo 22, versículos de 17 a 20. No versículo 17, quando Jesus parte o pão, ele queria mostrar que o seu corpo seria o último bem a ser deixado para todos nós. Foi o ponto de transição entre duas alianças e de seus dois grandes memoriais. Um prestes a terminar para sempre e o outro iniciando a sua majestosa carreira até que da terra seja transferido para o céu. Versículo 18, Jesus explicitamente se refere ao seu retorno e ao estabelecimento do seu reino literal sobre essa terra. O versículo 19, Jesus deu o seu corpo, isto é, o seu pão, abençoado, em sacrifício, repartido por nós e para nós. Versículo 22, ele derramou o seu sangue, simbolizado pelo vinho, por nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Introdução. Trataremos nesta lição sobre a Páscoa mais desejada de Jesus, que precedeu a sua morte.
Relembraremos a sua instituição e como ganhou em Cristo um caráter diferenciado que impacta a igreja cristã e o mundo até hoje. Ponto 1. A tradição pascual. Para compreendermos a tradição pascual, é necessário conhecermos como ela surgiu. A ideia central da celebração da Páscoa é a libertação do povo de Deus do jugo de escravidão egípcia. Os fatos que ocorreram foram tão marcantes na primeira Páscoa que os pais passaram fielmente de geração em geração. 1.1. Sua instituição. A Páscoa tem o seu início no Velho Testamento. O povo de Israel vivia como escravo do povo egípcio já há 400 anos. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquele povo que vivia oprimido. Êxodo capítulo 2, versículos de 23 a 25. Deus chamou Moisés para isso. Êxodos capítulo 3 e 4. Faraó não quis deixar o povo de Israel sair em liberdade. Êxodo capítulo 5. Por isso, Deus enviou inicialmente 9 pragas. E mesmo assim, Faraó se recusou a deixar em liberdade o povo israelita. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 10. Foi então que Deus preparou a 10ª praga. Êxodo 11:5 diz assim: E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Só não morreriam aqueles que cumprissem algumas ordens dadas por Deus. A principal era separar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito. Esse animal deveria ser morto num dia determinado e o seu sangue passado nos batentes das portas. Quando Deus viesse para matar os primogênitos, vendo o sangue nos batentes, passaria e não mataria ninguém daquela casa. Onde não tivesse o sangue do animal, o primogênito morreria. Daí o termo Páscoa, do latim Pascá, que por sua vez deriva do hebraico Pessar, que significa a passagem. Aquele sangue era a garantia de vida e libertação daquelas pessoas. A 10ª praga acontece e, finalmente, Faraó deixa o povo ir embora. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 33. É aqui que começa a Páscoa. 1.2. Seu objetivo ao longo das gerações. O povo foi liberto da escravidão pela mão poderosa de Deus. O ritual realizado na primeira Páscoa, que é descrito em Êxodo 12, de 1 a 20, deveria então, a partir daquele momento, cerca de 1280 anos antes de Cristo, ser observado todos os anos pelas próximas gerações dos filhos de Israel. Em Êxodo 12, 27, está a explicação que deveria ser dada quando os filhos daquelas pessoas perguntassem o que eram aqueles rituais simbólicos feitos na Páscoa. Veja, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. O coro do hino 255 da harpa cristã diz assim: quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito, assim sucedeu. 1.3. O contexto pascual do tempo de Jesus. Para melhor entender o contexto pascual na época de Jesus, é importante lembrar que, primeiro, a lei de Moisés ordenava a presença dos israelitas em Jerusalém na celebração das 3 grandes festas do seu calendário anual. Êxodo 23, 14 a 17 e 34, de 18 a 23. A primeira é a Páscoa, celebrada junto à dos ázimos ou asmos. A segunda é a festa das colheitas ou semanas, que, a partir do domínio grego,
recebeu o nome de Pentecostes. E, finalmente, a festa dos tabernáculos ou cabanas. Segundo, com a dispersão do povo após o cativeiro assírio, 722 a.C., e babilônico, 609 a.C., a comemoração desses eventos serviam para fortalecer a identidade nacional, pois reunia israelitas de todas as nações, conforme Atos, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Terceiro, Jesus, desde menino, frequentava essas festas, Lucas 2,41. E depois que ele iniciou seu ministério, ele tinha nessas festividades uma grande oportunidade para se apresentar e ensinar, conforme João 3,13, João 7,14 e 37. Ponto 2. Momentos que anteciparam a Páscoa. Além do contexto geral acima apresentado, estudaremos fatos que anteciparam a última Páscoa do Senhor Jesus com seus discípulos. Verificaremos a maneira encontrada pelas autoridades religiosas para efetuarem a prisão de Jesus, visto ser pessoa de grande notoriedade. Também veremos a sua tranquilidade e os preparativos para a última Páscoa. 2.1. Uma maneira de prender Jesus. As autoridades planejaram matá-lo, movidos pela inveja religiosa ao Senhor Jesus, conforme João 11, 47 a 57. E por ele afetar também os seus interesses financeiros. Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46. Temendo a sua popularidade junto à grande multidão, conforme Mateus 26, de 1 a 5, aproveitaram a oportunidade dada pelo traidor Judas Iscariote, conforme Lucas 22, de 3 a 6, para consumar os seus planos de uma forma a mais discreta possível, durante a noite e em um lugar isolado, conforme Lucas 22, 53. 2.2. Jesus ensinando no templo. Jesus não perdia a oportunidade. Mesmo às portas da paixão, ensinava ao povo que o ouvia admirada acerca da sua doutrina, conforme Lucas 19, 47 a 48, e Lucas 21, 38, e ainda Mateus 11, 18. O coro do hino 505 da harpa cristã diz assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. 2.3. Os preparativos para a Páscoa. Jesus sempre planejava tudo o que ele ia fazer, como, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, em que ele mandou o povo se assentar em grupos de 50, conforme Lucas 14. Agora, na última Páscoa, ele também organizou tudo para que ele pudesse comer secretamente, em segurança e com tranquilidade, junto com seus discípulos, conforme Lucas 22, de 8 a 13. Irmãos e irmãs, o nosso Deus é organizado, nunca é pego de surpresa. Planeja primeiro e executa depois. Devemos aprender com ele. Jó 42, 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Apocalipse 13, 8 diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos e irmãs, o Senhor, desde a fundação do mundo, já tinha tudo planejado. Ponto 3. A Páscoa desejada. A última Páscoa da vida do Senhor Jesus com seus discípulos foi a mais desejada por ele, por preceder o seu sacrifício na cruz, e ganha um sentido novo e mais completo, de maneira que ela se tornou mais um ritual, pois seus elementos, tais como o pão e o vinho, ganharam significados além de si mesmo. 3.1. O novo significado do pão. Em Lucas 22, 19, Jesus deixa algo claro sobre a ceia.
devemos fazer isso em sua memória. Logo, temos que ter algo de concreto para lembrar. Não podemos celebrar um ritual vazio. Precisamos de uma imagem vívida em nossa mente que dê sentido a tal momento. Cristo não diz apenas que o pão significa seu corpo, mas ele deixa claro que era o corpo dado em favor de nós. Foi no corpo de Cristo que nosso pecado foi lançado. Foi na humanidade de Cristo que toda impiedade foi imputada. Irmãos e irmãs, quando mastigamos o pão, devemos nos lembrar de Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O hino 328 da harpa cristã, na sua primeira estrofe, diz assim: o pão da vida descido dos céus, dá paz, saúde e vigor. O pão celeste, mandado por Deus, é Cristo, o Salvador. O Redentor vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. 3.2 O novo significado do vinho. Em Lucas 22:20, temos que vinho, por sua vez, representa o sangue de Cristo, o qual foi derramado em favor de nós, representando a nova aliança. Foi o sangue dele sobre nós que nos salvou do inferno. Foi o sangue dele que nos deu vida. Apenas através daquele sangue nós somos perdoados e redimidos. Assim, quando o vinho é derramado daquele cálice, lembro do sangue que foi derramado do corpo de Cristo, o sangue que me cobre para a salvação. 3.3 A honra e a responsabilidade de participar da ceia. A Santa Ceia tem 4 significados fundamentais, conforme 1 Coríntios 11, de 23 a 29. Primeiro, relembrar o sacrifício vicário de Cristo. Segundo, marcar a inauguração da nova aliança. Terceiro, é uma ocasião em que o crente deve fazer um autoexame espiritual. E quarto, discernir o corpo do Senhor. Irmãos e irmãs, é uma grande honra e privilégio participar da Santa Ceia. Simbolicamente, estamos comendo da carne e bebendo do sangue do Senhor e sendo participantes da vida eterna, conforme João 6, de 51 a 58. O hino 53 da harpa cristã, nas suas 3 primeiras estrofes, diz assim: até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração. Até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor. Com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer e mais engrandecer. O sangue que ele derramou, o sangue que nos resgatou. Conclusão: Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7. É assim na nova aliança. A igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa. 1 Coríntios 11:26. Até que ele venha e nos conduza à participação nas bodas do Cordeiro. Irmãos e irmãs, nesse ponto estamos terminando esse breve resumo da lição de número 11. A minha oração
é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.